Fala galerinha, beleza? Hoje a gente está com mais uma aula e hoje a gente vai estar vendo como que é feita, a transferência de calor. Na última aula a gente viu, a diferença entre calor e temperatura. E vimos que o calor nada mais é do que uma transferência de energia térmica, de um corpo a outro, de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E hoje a gente vai estar vendo, os três tipos de transferência de calor. Então, o calor, pessoal, ele pode ser transferido de três formas: a radiação ou irradiação, condução térmica ou convecção térmica. Vamos ver então cada uma delas. A condução térmica ela vai ocorrer de átomo a átomo, ou seja, então a energia térmica será passada de um átomo a átomo. Imagine, por exemplo, uma barra de ferro que é aquecida. Essa barra de ferro, então ela vai receber calor. Conforme ela for recebendo calor, os átomos vão ficando mais agitados. E essa energia, nessa agitação, conforme for aumentando a temperatura na barra, vai agitando então os outros átomos. Isso então até percorrer a outra parte do outro lado da barra de ferro. Assim, o calor vai ser conduzido de um lado a outro da barra de ferro. Isso a gente vai chamar de condução. Geralmente, pessoal, os metais eles são os bons condutores de calor, energia térmica. Então, por isso que é utilizado, por exemplo, panelas, metais como alumínio, ferro, para poder conduzir melhor esse calor. Outro tipo de transmissão de calor que a gente tem é a convecção. Então, a convecção é um processo de transmissão de calor, só que vai ocorrer a movimentação de uma massa, Então, pode ser um gás, pode ser um líquido. Então, essa massa fluida, ela vai se mover devido à diferença de densidade. Mas como que vai ocorrer nessa diferença de densidade, pessoal? A diferença de densidade vai ocorrer devido conforme for aquecendo o fluido. Então imagina que há um recipiente com água. Essa água ela vai ser aquecida. Conforme vai aquecendo a água, ela vai ficando menos densa. Então ela vai recebendo mais energia e se torna menos densa. Enquanto que a água fria ela vai ser mais densa. Então o que acontece? Conforme a água esquenta, ela vai para a parte mais superior, por ser menos densa. Enquanto que a água que é fria, ela desce. Então essa diferença de densidade faz com que haja esse movimento de convecção da água, devido a esse aquecimento. Então aqui por isso que a gente vê quando a água ferve, por exemplo, ao preparar um café ou um arroz, ou algum alimento, conforme a água ferve, então está ocorrendo nesse movimento de convecção. Pessoal, do mesmo jeito, ocorre com o ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, para poder resfriar uma sala, o que acontece? Ele vai retirar o calor do ar, então vai ficar mais frio. Se um ar fica mais frio, o que acontece com ele? Ele desce para a parte inferior, enquanto que o ar quente sobe. Então, conforme o ar for resfriando, vai descendo, o ar quente subindo, então vai criar essa corrente de convecção. Então, por isso que uma sala ela consegue se resfriar totalmente. Então, seguindo esse processo de convecção. Isso, pessoal, justifica também as correntes, as brisas, as correntes de vento. Então, elas vão seguir também o mesmo conceito de convecção. Imagine o vento, por exemplo. Conforme o sol ele vai esquentando o ar, esse ar vai ficando menos denso. Então, a tendência é subir. Enquanto que o ar frio ele tende a descer. Seguindo, então, esse movimento de convecção. Então, gera a convecção dos ventos. Então, vai seguir também esse conceito de transmissão de calor. Outro processo, pessoal, de transmissão de energia é a radiação.
A irradiação, né, ela tem uma característica muito interessante, que é que ela não depende do meio material para se propagar. Então, por exemplo, né, os raios de sol, eles se propagam por meio do vácuo, né, aqui. Então, elas se propagam no meio do vácuo, né, e chegam, né, até nosso planeta. Então, é como se fosse uma espécie de ondas eletromagnéticas, né? Então, vêm essas ondas, passam pelo vácuo do espaço e chegam, né, até o nosso planeta. Outro exemplo que tem aqui nas imagens é o fogo, né? Então, conforme o fogo vai esquentando, né, e essa onda de calor chega, né, até nós, então a gente se sente mais aquecido, né, devido a essa onda eletromagnética, né, que vai chegando, né, até o nosso corpo. Ela pode ser visível ou também pode ser invisível. Então aqui no caso, né, aqui por exemplo, vou botar aqui. Então aqui só ler para vocês. Essa transferência de calor ocorre através de ondas eletromagnéticas, preferencialmente de radiação infravermelha. Então ela é a radiação que a gente não consegue visualizar, né? Pessoal, né, a garrafa térmica, né, ela tem um ponto interessante, né, porque ela utiliza o que a gente chama, né, isolantes térmicos. O que é um isolante térmico? Vou só passar aqui e voltar para vocês. O isolante térmico, pessoal, né, é um material que não conduz calor, né, então ele barra, né, a transferência de calor, vamos pensar assim. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, a telha de amianto, papel, isopor, lã, penas, né, que é em alguns animais, né, que evitam perda de calor, a lã em ovelhas, até mesmo espelhos, né, que vão impedir que as ondas eletromagnéticas se propaguem, né, no meio não material. Então, pessoal, a garrafa de café, né, por ser espelhada, né, ela vai impedir que seja dissipado calor, né, através da irradiação. E por manter o ambiente fechado também, né, ela vai impedir que as correntes de convecção, né, percam calor por meio dessa abertura. Então, todos os meios de propagação de calor ficam impedidos de sair, né, da garrafa de café, né, devido a essas características, né, que é a parede espelhada, que evita a troca de calor por radiação, o espaço vazio, né, que é um vácuo, que impede troca gasosa, e a tampa, né, que isola devido a possíveis correntes de convecção do café, né? Então assim vai manter o líquido, né, mais quente por mais tempo, né, devido a essas características, né, de ser um isolante térmico. Então o isolante térmico, pessoal, né, então ele vai impedir essa transferência de calor. Pessoal, né, então aqui a gente tem um exemplo de processo de transmissão de calor, né, por irradiação, né, que são as placas solares, né? Então o que elas fazem? Elas pegam as ondas, né, dos raios de sol que chegam até o nosso planeta e convertem, né, em energia elétrica, né? Então é um processo de transformação, né, de energia solar em energia elétrica. Então essa energia, né, saiu do Sol, né, por meio de ondas eletromagnéticas e chegou até nosso planeta por meio, né, pelo vácuo, né, então pelo processo de irradiação. Pessoal, então foi por hoje só, né? Então não esqueçam de responder as atividades, né, e eu estarei aqui acompanhando vocês na plataforma, né, para qualquer dúvidas, né, e questionamentos sobre a atividade, tá bom? Beleza? Então até a nossa próxima aula.